mentiram para você a vida toda. Olá, eu sou o professor Marcondes Júnior e eu vou te explicar, sem curvas, por que mentiram para você a vida toda. E simplesmente por essa razão você tem milhões de gramáticas à sua disposição, Brasil todo, mas simplesmente você não sabe estudar língua portuguesa. Você tem interesse, mas você se perde no meio de milhares de regras. E eu vou explicar para você por meio de um assunto por que mentiram para você a vida toda. Veja, por exemplo, essa simples questão que é muito recorrente em provas de concurso público. Ah, professor, é uma simples questão de transposição das vozes verbais. Regra geral, não falando mal de nenhum colega de profissão, óbvio, mas regra geral, as pessoas falam só assim, ó. É muito simples, pega o sujeito, chama de agente da voz passiva. Oh, beleza. Pega o objeto direto, chama de sujeito passivo. Oh, legal. Pega o verbo, é muito simples, transforma numa locução verbal. Pronto, todos viam a aula. A aula era vista por todos. Simples? Não, não é simples, gente. Então é isso que eu quero explicar para você por meio deste vídeo. O problema não está em você. A questão não é que você não sabe língua portuguesa. O fato é que, para você ter um bom desempenho na língua portuguesa, independente da gramática que você adquirir, você tem que saber estudar o assunto. Vou explicar para você. Quando falamos, é simples, o sujeito vira agente da passiva. Peraí, professor! O que é sujeito? O que é agente da passiva? Perceba, quando a gente falar, o sujeito vira agente da passiva, mas espera aí, tem muita gente que não sabe identificar o sujeito, tem muita gente que não sabe o que é um agente da voz passiva. Então, espera aí, perceba que o assunto já ficou gargalado, porque travamos nesse assunto. E falar sujeito, falar agente da passiva, já é abordar o assunto do ponto de vista sintático. Portanto, veja que é sim um requisito para se transpor as vozes verbais, você saber um pouco de sintaxe. Da mesma forma que quando eu falo assim para você, pessoal, o verbo da voz ativa tem que ser verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo indireto. Anota a dica, ser vivo! Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação não aceitam voz passiva analítica. Aí você do outro lado fica assim, gente do céu, o que é um verbo transitivo direto mesmo? Qual é a diferença entre um verbo transitivo indireto e um verbo de ligação? Como que eu faço para aprender transitividade verbal? Então veja que esse assunto está relacionado à predicação verbal. E olha a gravidade da questão. Quando eu falo predicação verbal, que é o estudo das transitividades verbais, esse assunto está relacionado à semântica dos verbos. Porque se você olhar aqui no cantinho do quadro, eu dei um exemplo para você, ó. O verbo visar, por exemplo, ele pode ser verbo transitivo direto. Todos visam o documento no sentido de assinar, ou no sentido de almejar. Todos visam ao concurso, no sentido de almejar. Então veja que a transitividade do verbo depende da parte semântica. Você percebeu que eu estava falando de transposição das vozes verbais? Professor, confundi tudo. Não, você não confundiu tudo não, mas eu estou mostrando para você que é requisito para se desenvolver um assunto com excelência, você entender todos os nuances que estão relacionados àquele assunto. Porque senão você até sabe, eu sei, sujeito vira agente da passiva, objeto direto vira sujeito passivo. Mas aí de repente você tem um verbo aqui que conforme aquele sentido, ele é transitivo indireto, então não aceita a voz passiva analítica. Você entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Vem para cá por gentileza. Então, eu já expliquei para você que transpor vozes verbais, por exemplo, não é um assunto simples. Envolve sintaxe, envolve predicação verbal. Quando se fala predicação verbal, eu tenho relação com a questão semântica. Muito bem, mas não se encerra por aí. Porque quando eu falo assim, gente, é muito fácil.
pega o verbo e transforma numa locução verbal. Mas não é qualquer tipo de locução verbal que marca a voz passiva analítica. Esse verbo principal, ele tem que estar no particípio. E os verbos principais das locuções verbais podem estar no infinitivo, gerúndio e particípio. E quando se fala particípio, existe particípio regular e particípio irregular. Portanto, para você dominar esse assunto, você tem que ir lá no capítulo de morfologia e estudar verbos. E dar uma ênfase especial a quem? Ao uso do particípio. Para você entender quando é particípio regular, quando é particípio irregular, e aí vai. E outra coisa importante, talvez o assunto mais importante na transposição das vozes verbais. Eu tenho um verbo aqui na voz ativa, viam. Quando eu coloco o verbo ser aqui na voz passiva analítica, como verbo auxiliar, ele tem que estar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo da voz ativa. Todos viam a aula era vista. Esse era surgiu aqui, porque o verbo ver está no pretérito de perfeito indicativo. Se aqui estivesse no futuro do presente, eu veria a aula, aqui deveria estar no futuro. A aula seria vista. Entenda que eu tenho que saber o tempo e o modo desse verbo para encaixar o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo. Portanto, é imprescindível para você ter sucesso nesse assunto que você mergulhe de cabeça nas questões que envolvem conjugação dos verbos. Então, eu tenho que ser honesto com todos vocês. Mentiram para você. Porque quando fala assim, português é simples. Se você estudar o português da forma correta, entendendo o assunto principal e entendendo todos os assuntos que estão relacionados ao assunto principal, aí você domina a língua portuguesa. Mas você não pode achar que superficialmente você sabe ali um macetinho e que você, estou dominando o português. Não, você não está dominando. Você até pode acertar ali algumas questões, mas no fundo, você tem que ter a consciência dos assuntos que são requisitos para se desenvolver aquele assunto principal. Quando cai na sua prova uma questão de vírgula, de pontuação, não é só pontuação que está relacionada. Se você não sabe análise sintática do sincero e composto, você não sabe pontuação. Professor, por que se usam essas vírgulas mesmo? Porque aqui é um aposto. Professor, o que é um aposto? Você está entendendo? Então, saber, independente da gramática que você tenha, é necessário que você entenda que para que você resolva aquele assunto principal, você tem que entender os assuntos que estão correlacionados ao assunto principal. Quando você consegue fazer isso, aí sim você domina a língua portuguesa. E para você continuar assistindo a vídeos como esses, que eu vou continuar gravando constantemente, nos acompanhe aqui nas redes sociais, porque eu garanto que você vai entender língua portuguesa.